Glórias a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, capítulo 4, para a nossa meditação nessa manhã. Louvado seja Deus. Somos gratos ao Senhor por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, nessa manhã. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de toda essa igreja da Alterosa 2. Nós vamos ler Mateus 4, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Assim que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E então o tentador, aproximando-se dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade e colocou-o sobre o tabernáculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: os seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória de todos eles. E disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se prostrando me adorares. E então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto. E com isso o diabo o deixou. E vieram os anjos do Senhor e o serviram. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Nós estamos agradecidos a Deus. E mediante este texto que nós lemos nesta manhã, nós venhamos dizer aos irmãos que o pior da luta do cristão são dois elementos, e um desses elementos é o diabo, e outro elemento é a tentação. O diabo é o tentador. Ele tenta, e ele tentou contra Jesus, muitas das vezes tenta contra mim, muitas das vezes tenta contra você, mas pelo poder da palavra, o Senhor Jesus venceu o tentador. E nós também, pelo poder da palavra, iremos vencer este tentador. Pelo poder das Escrituras, nós iremos vencer o diabo e as suas tentações. É importante nós reconhecermos e entendermos as Escrituras Sagradas. O inimigo das nossas almas, ele trabalha 24 horas para tentar nos derrubar, para tentar nos enfraquecer, para tentar nos prejudicar, mas é pelo poder da palavra. Nós temos que viver a palavra, buscar dentro da palavra, procurar andar dentro da palavra, sermos dirigidos pela palavra. E quando nós estamos sendo dirigidos pela palavra, nós vencemos o tentador, nós vencemos as tentações.
Esse tentador, ele é estratégico. Esse tentador, ele tem alguns anos de existência, e mediante alguns anos de existência que ele tem, ele sabe de muitos recursos para tentar fragilizar a vida do ser humano. Ele tem muitas estratégias para tentar derrubar o ser humano. Ele é astúcio e ele sugeriu que Jesus, ele vencesse aquele momento escolhendo as coisas mais fáceis. Jesus estava em jejum como você está hoje. Jesus estava em consagração como você está hoje. Mas o diabo, vendo que Jesus, jejuando por vários dias, se encontrava fraco, carnalmente falando, mas espiritualmente Jesus estava forte. É como nós nos dias de hoje, muitas das vezes nos encontramos fracos, muitas das vezes os nossos corpos, eles se encontram cansados, eles se encontram machucados, mas a nossa alma, ela se encontra alegre, a nossa alma, ela se encontra feliz, a nossa alma, ela se encontra agradável diante dos olhos do Senhor. Por mais que somos machucados pela carne, por mais que somos feridos pela carne, por mais que somos muitas das vezes afligidos na carne, mas a nossa alma, ela se alegra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o tentador, ele tentou e sugeriu a Jesus no meio da sua fraqueza. É no meio da sua fraqueza, é no meio do seu problema, é no meio da sua dificuldade que o tentador, ele vai procurar de alguma forma, no meio da sua fraqueza, ele vai sugerir algo, ele vai tentar induzi-lo em algo, mas nós temos que ter a palavra do Senhor dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. As lutas são difíceis, os problemas são difíceis, as dificuldades, elas são difíceis, mas quando nós temos a palavra do Senhor em nós não perdemos a nossa fé, nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a alegria. Quando nós temos a palavra de Deus em nós permanecemos inabaláveis. Jesus permaneceu inabalável, porque ele debateu contra o inimigo usando o poder da palavra. Use o poder da palavra no seu lar, use o poder da palavra no seio da sua família, use o poder da palavra no seu trabalho, use o poder da palavra no seu dia cotidiano. Não deixe a palavra de lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos homens foram tentados por este tentador ao qual a Bíblia nos relata. Muitos homens foram tentados por este tentador chamado diabo. A Bíblia nos diz em Gênesis que uma mulher chamada Eva, essa mulher foi tentada pelo tentador. O tentador, em forma de serpente, ele acabou induzindo a Eva, distorcendo a palavra. O próprio Satanás usou da palavra, mas de maneira distorcida, e disse para Eva, distorcendo a palavra, para que Eva compreendesse, para que Eva entendesse da sua maneira, distorcendo a palavra do Senhor, ele induzindo a Eva nos seus pensamentos e corações, ele colocou na sua
se ela fizesse algo ao qual Deus determinou que ela não fizesse. O inimigo, ele é tentador. O inimigo, ele usa a sua astúcia. Ele tentou usar a mesma astúcia com Jesus. Ele disse para Jesus no versículo 4 do capítulo 4 de Mateus, Jesus, ou melhor, no capítulo 3, o tentador, aproximando de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda que estas pedras tenham sabor gostoso. Manda que estas pedras se tornem macias. Manda que essa pedra, ela te sacie a sua fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Esta foi a estratégia que o diabo usou, mas Jesus, pelo poder da palavra, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus repreendeu dizendo: também está escrito, não só de pão o homem viverá. Nós, como seres humanos, muitas das vezes, nós nos preocupamos em ganhar o pão, em viver em prol da nossa família, e aí está certo, a gente tem que trabalhar, como foi dito aqui, temos que sustentar a nossa casa, como foi dito aqui, temos que permanecer ou procurar manter a nossa despensa cheia, mas a palavra do Senhor também nos diz que nem só disso vive o homem, mas o homem também vive, ou precisa para viver, de toda a palavra de Deus, ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes nós nos empenhamos em manter as nossas dispensas cheias. Muitas das vezes nós nos empenhamos de todas as formas, acordando cedo, trabalhando longe, para mantermos a nossa despensa cheia, a nossa panela cheia, mantermos a nossa água mineral em casa. Muitas das vezes nós empenhamos de todas as formas, mas o mesmo empenho que nós temos, ou melhor dizendo, nós precisamos ter ainda um empenho maior em estar também nos alimentando da palavra do Senhor, porque nem só de pão vive o homem, nem só de arroz vive o homem, nem só de feijão vive o homem, nem só de carne vive o homem, mas o homem, para viver, ele precisa da palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor, ela continua sendo pregada pelos diáconos desta igreja, pregada pelo pastor desta igreja, pregada pelos cooperadores desta igreja. A palavra do Senhor, ela continua em nossas mãos, apesar que alguns governos deste país, ou melhor dizendo, deste mundo, têm proibido o acesso à palavra do Senhor. Pessoas têm sido presas por achar com elas um versículo no seu celular, um versículo. Muitas das vezes eles rasgam uma página da Bíblia e dobram e colocam no seu bolso, mas quando esta página ela é encontrada no seu bolso, ou quando este versículo ele é encontrado no seu celular, essas pessoas, elas passam por um processo doloroso, elas passam por um processo, como muitas das vezes, muitas delas até perdem a sua vida, muitas delas até perdem a sua resistência, ou algum membro da sua família também é atingido por causa disso. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor, ainda com toda a dificuldade, Ele ainda tem nos dado o direito de termos o acesso à sua palavra, o acesso a este pão que é descido do céu. Esses dias eu vi um grupo de africanos, e estes irmãos, eles ficaram tão alegres quando eles receberam uma Bíblia Sagrada. Eu vi também um grupo de chineses que também
ficaram alegres. Ali foram abertas as caixas e rapidamente era entregue uma Bíblia para cada um, coisa rápida, mas era entregue para cada um e cada um chorava. Esses irmãos, tanto chineses como esses irmãos africanos, eles choravam de alegria, porque estavam nas suas mãos algo que eles não tinham acesso, estavam nas suas mãos algo que somente eles ouviam falar, mas agora estavam nas suas mãos algo glorioso, estava nas suas mãos a palavra do Senhor, e esses irmãos davam glória, falavam em línguas, glorificavam ao Senhor, por ter nas suas mãos a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós temos 2, 3 Bíblias em casa, muitas das vezes nós temos o direito de ler a Bíblia a hora que queremos, mas muitas das vezes nós relaxamos, deixamos de congregar, deixamos de ir na igreja para ouvir Deus falar conosco, passamos a deixar as coisas acontecerem de maneira supérflua, mas essas pessoas que não tinham acesso à palavra, eles glorificavam a Deus, e o diabo tentou, mas Jesus com a palavra, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Venceu Jesus a Satanás com o poder da palavra. É a palavra que nos faz vencer. O tentador, ele chega sempre nos momentos mais difíceis da vida. Ele chegou sempre nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis da vida de Sansão, o tentador chega ali e tenta induzir Sansão para que Sansão caísse, para que Sansão perdesse a sua visão, para que Sansão voltasse a ser escravo. O tentador tentou contra Eva e induziu Eva, sugeriu a Eva que ela fizesse algo, e ela fez algo, e ainda fez que Adão fizesse também, e eles passaram por um processo, porque eles obedeceram a palavra. Nós temos que permanecer obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo as Escrituras, sendo fiéis no pouco, porque sendo fiéis no pouco, no muito, Deus nos colocará. Temos que permanecermos fiéis ao Senhor, observando as suas palavras. O Senhor nos diz em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que nós precisamos vigiar e orar, para que não venhamos entrar em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Nós precisamos vigiar, mas precisamos orar. Tem gente que vigia muito, mas ora pouco. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Nós precisamos ter esses dois elementos balanceados na nossa vida. Precisamos vigiar e precisamos orar, para não entrarmos em tentação, porque o tentador, ele sai todos os dias, rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos em oração, o tentador não consegue nada contra nós. Nós vemos homens como Davi, nós vemos homens como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que vigiavam, homens de oração, homens de responsabilidade. E estes homens de oração, de vigilância, quando surgiram momentos difíceis na sua vida, momentos que às vezes muitos de nós teríamos até nos sucumbido, mas estes homens que oravam, muitos até 3, 4, 5 vezes ao dia, dobravam seus joelhos e oravam, independente de decretos que surgiam para tentar tirar o homem da oração, mas eles permaneciam fiéis em oração. Muitos chegavam e traziam pratos para ele,
Eu quero que a partir de hoje você se alimente disso. Eu quero que a partir de hoje você experimente isso. Eu quero que a partir de hoje você passe a se encher com isso. Mas eles eram vigilantes. Com isso eu não vou me encher, com isso eu não vou me alimentar, com isso eu não vou comer, isso eu não vou fazer. Eu não quero desagradar o Senhor. Eles vigiavam no que faziam, eles vigiavam no que falavam, eles vigiavam no que viviam. Eram homens de oração, mas eram homens de vigilância, eram homens de oração. Oravam como Daniel 5 vezes ao dia, de dia, olhavam para o lado, a lateral que era virada para Jerusalém, e ali eles estendiam suas mãos e oravam, mesmo sabendo que os decretos foram feitos, mas ele orava ao Senhor. Ele não desistia de orar sentido a Jerusalém, ele não desistia de orar sentido a terra de Deus, mesmo ele estando distante, mesmo ele estando como cativo em outro país. Mas estes homens, eles não perdiam um momento de oração, eles não perdiam um momento de falar com Deus, eles não perdiam um momento de se dedicar ao Senhor. Eles permaneciam em oração constantemente. Nós precisamos permanecer também em oração constantemente. Nós precisamos, para vencermos o tentador ou vencer o diabo, nós precisamos procurarmos termos conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós, para procurarmos, ou precisamos procurarmos meditar na lei do Senhor, termos o prazer de meditar na sua lei de dia e de noite, porque fazendo assim nós teremos resposta para que quando o inimigo vier tentar contra nós, nós teremos como combatê-lo. Tenha esta palavra em seu coração, tenha esta palavra em sua vida, tenha esta palavra em sua alma. O tentador, ele chega sempre em momentos difíceis, quando nós muitas das vezes estamos afligidos por uma discussão familiar, afligidos por uma discussão talvez no trabalho, uma decepção no trabalho, ou uma decepção no lar, naquele momento de fraqueza, naquele momento ao qual nós tomamos às vezes algum prejuízo material, ou outro tipo de prejuízo. É nesses momentos de fraqueza, é nesses momentos que ele chega. E esse tentador, quando ele chega, ele não vem de qualquer jeito, ele vem preparado, ele vem instruído para tentar de alguma forma fazer com que você baixe a sua guarda, mas que o sangue de Jesus nos conceda a vitória nesta manhã, que o sangue de Jesus nos conceda a vitória nesta manhã. Por mais que as lutas elas sejam grandes, por mais que as dificuldades elas sejam imensas, nós permanecemos, como a palavra diz, vigiando e orando, para que nós não venhamos cair em tentação. Ele tenta com dinheiro, ele tenta com bens, ele tenta com homens ou com mulheres, ele tenta de todas as formas, em sonhos, ele procura tentar de todos os jeitos. Mas quando nós temos a palavra como escudo, ou como escudo, ele mandando seus dardos inflamáveis, nós temos este escudo que é a palavra, que nos segura e que nos sustenta. Louvado seja o nome santo do Senhor, e não nos deixa ser atingido. Mesmo Satanás também é conhecedor da palavra, mas ele tenta distorcer. Nós estamos vivendo momentos em que você liga a rádio, ou que você liga a televisão da sua casa, ou até mesmo o seu celular, talvez no YouTube, e você vê, ou no Facebook, pregações diferentes, pregações
naquela palavra, ele já não acredita mais que o Senhor, ele separou alguns para serem pastores, outros para serem diáconos, outros para serem presbíteros, outros para serem evangelistas. Ele não acredita, e a palavra diz que o Senhor separou alguns para algumas funções, mas ele não acredita mais nisso. Ele não acredita em pastor, ele não acredita mais na Santa Ceia. Ele acredita que a Santa Ceia, ela não deve ser retomada. Ele foi criando hábitos na sua mente que o homem não precisa ser batizado, né? O próprio Senhor Jesus diz na Santa Ceia: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas através da palavra sendo pregada por este chinês, este homem ao qual eu conheço, ele não acredita mais na Santa Ceia, ele não acredita mais no dízimo, ele não acredita mais nas ofertas. Ele foi deixando aquilo que ele tinha na sua mente ao decorrer de anos e anos que ele estava ali na casa do Senhor. Todo aquele conhecimento que ele adquiriu ali na casa do Senhor ao decorrer de anos de vida, ele foi deixando por causa de palavras sendo distorcidas através da boca de um homem. Nem todo homem ou mulher que está pregando a palavra, ou pregando a palavra, mesmo na internet, ou na televisão, ou no celular, isso não significa que este homem ou que esta mulher realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Muitas das vezes nós temos que ver a árvore pelo fruto que ela dá. Nós temos que ver, existem várias seitas nesta terra. Nós temos que ver, muitas das vezes, por que essas seitas não crescem, por que essas seitas não desenvolvem. É mesmo aquele mesmo número, aquele mesmo quantidade de templo, é aquela mesma quantidade de irmãos, é aquela mesma quantidade de igrejas assim, não desenvolve, não cresce. É porque estão pregando a palavra de maneira distorcida, de maneira contrária. Você vai em alguns lugares e vê, a igreja está ali e tal, mas ela não fala, não aceita Jesus, acha que Jesus é um xerox. Eu já vi uma seita dizendo que Jesus, ele não é Deus, ele é simplesmente um xerox. Dessa forma foi falado, que Jesus era simplesmente um xerox, né? Muitas denominações estão usando palavras distorcidas, pregando às vezes a palavra, mas de maneira distorcida. E o diabo sabia disso. O diabo sabia que poderia derrubar Adão e Eva se eles pregassem a palavra de maneira distorcida, de maneira contrária. Ele sabia que ele poderia derrubar Sansão se ele colocasse em seu caminho uma mulher chamada Dalila, que lhe convencesse por uma palavra distorcida a ele revelar os seus segredos, a ele revelar aquilo que o Senhor colocou na sua vida, e ele caiu por causa de uma palavra distorcida. Nós temos que tomar cuidado. Mateus 36, 12 ou 12, 36 nos diz que Deus tomará conta ou cobrará de cada palavra frívola que sair das nossas bocas. Nós temos que ter cuidado de falar coisas que estão enquadradas dentro da palavra. E então o inimigo tentou com palavras derrubar ao Senhor Jesus, fazendo com que ele transformasse as pedras em pães. E assim ele continuou insistindo, né? Mas nós devemos obedecer a Deus, e temos que estar, essa obediência a Deus, ela tem que estar acima das nossas necessidades. Jesus tinha necessidade de alimentar o seu corpo, porque ele estava 40 dias jejuando ali. Ele tinha necessidade de beber uma água, ele tinha necessidade de alimentar seu corpo, mas nós, ou a nossa obediência, ela precisa estar acima das nossas necessidades. A nossa obediência, ela precisa estar acima das nossas necessidades. Muitos deixam de congregar porque as suas necessidades estão aqui. Muitos deixam de
jejuar, porque as suas necessidades estão nesse patamar, nessa altura. Muitos deixam de ler a palavra, porque as suas necessidades estão aqui nesta altura, mas a nossa obediência, ela tem que estar acima das nossas necessidades. Temos pão em casa, bem, mas se não temos, a nossa obediência tem que estar acima das nossas necessidades. As nossas necessidades, ela não pode cumprir aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o Senhor Jesus, Ele compreendia isso e deixou como exemplo isso para as nossas vidas. Nós não podemos colocar a necessidade de estarmos dormindo, a necessidade de estarmos comendo, muitas das vezes mais até do que precisamos. Nós não podemos deixar a necessidade, por causa do frio, estarmos sempre deixando de fazer algo para Deus, por causa da chuva, porque não temos uma sombrinha, porque não temos uma jaqueta, porque não temos isso ou aquilo. Colocarmos a nossa necessidade acima das coisas de Deus. As coisas de Deus, ela precisa estar em primeiro lugar. O próprio Senhor disse na sua palavra: primeiramente buscai as coisas que vêm lá do alto, as coisas que vêm lá de cima, as coisas que são do alto. Nós precisamos buscar primeiramente as coisas que são de Deus. E este homem chamado Jesus, ele tinha essa consciência, e ele rebate o inimigo com palavras. O diabo, ele queria criar uma situação de perigo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha a conscientização e nos deixou essa conscientização que nós devemos obedecer a Deus acima das nossas necessidades. E eu sei, irmãos, que muitos de nós temos necessidades adversas, necessidades de todos os tipos, mas nunca deixe de obedecer a Deus, nunca deixe as suas necessidades serem maior do que a sua obediência ao Senhor. Jesus, ele usou a palavra, ele disse para o inimigo das nossas almas, em Mateus 4, ao qual ele aproximou-se de Jesus. Ele sempre rodeia, ele passeia por ela. O inimigo das nossas almas, ele procura sempre aproximar de mim, aproximar de você. O inimigo das nossas almas, ele procura, mas com o objetivo de tentar, de trazer algo para que nós venhamos nos tropeçar. Mas que o Senhor continue nos guardando. Ele levou o Senhor em um lugar alto, ele levou o Senhor em um lugar grande, acima, e o Senhor disse para ele, ou melhor dizendo, o inimigo disse para ele: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Então o Senhor disse: nem só de pão vive o homem. O diabo continuou insistindo e levou ele a uma cidade, a cidade santa, e colocou sobre o tabernáculo daquele tempo, e disse: Senhor, ou melhor, se és o Filho de Deus, atire-te daqui, coloque-se numa posição de perigo, coloque-se numa posição de perigo. E isso é Satanás falando. E eu tenho certeza que os anjos do Senhor, ou os seus anjos, ordenarão o teu respeito, e eles vão te guardar. Ele nos ouve novamente da palavra do Senhor, para
das vezes nós perdemos algo, estamos no deserto. Muitas das vezes nós passamos por algo porque estamos no deserto. Muitas das vezes nós vivenciamos algo porque estamos no deserto. Mas quem te colocou no deserto não foi o diabo, às vezes foi o próprio Espírito de Deus. Tenha certeza nessa noite, este deserto, ele não é para te derrubar. Este deserto, ele não é para te enfraquecer, ele não é para te enfurecer. O Espírito do Senhor, ele está permitindo você passar por este deserto, é porque ele quer te preparar para coisas mais profundas, ele quer te preparar para coisas maiores, ele quer te preparar para coisas grandes. Às vezes nós não entendemos agora, mas nós iremos entender quando este momento chegar. E este momento chegou na vida de Jesus, mas ele passou a entender, depois que ele viu o tentador sugerindo, ele viu: eu não estou no deserto à toa, eu não orei 40 dias à toa, eu não jejuei 40 dias à toa, eu não consagrei à toa, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Pai me ordenou. E eu te digo para você nesta manhã, você não está aqui nesta manhã à toa, você está aqui nesta manhã porque Deus tem algo especial para a sua vida. Você está aqui nesta manhã porque Deus tem algo a realizar através da sua vida. Estas orações que foram feitas aqui em algumas horas, elas não são em vão. Deus tem algo a realizar através do seu sacrifício aqui nesta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ficar de pé nessa manhã, irmãos, e agradecer ao Senhor. O Senhor que venceu Satanás pelo poder da palavra, pelo conhecimento da palavra, pelo jejum de 40 dias. E eu digo a você, você também vai vencer pelo jejum e a consagração que você está fazendo, pelo poder da palavra que você está com ela no seu coração. Eu tenho a certeza que assim como Jesus venceu, ele disse para aquele Satanás que ali estava procurando tentá-lo, ele disse: sai daqui, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito que somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E imediatamente Satanás bateu em retirada. E eu tenho certeza que Satanás vai bater em retirada da sua vida, do seu caminho, da sua história, porque o poder da palavra caminha com você, está com você. E louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã, consagrando as nossas vidas nesta manhã. E nesta manhã nós entregamos ao Senhor esta consagração, Senhor, ao qual desde as 5 da manhã nós estamos, ó Pai, nos consagrando ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que a tua bondade continue conosco, que a tua misericórdia continue conosco. O tentador, ele tem procurado, tentando nos derrubar, nos induzir, tem tentado nos sugerir, mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor venceu ele no deserto, assim como o Senhor venceu ele no deserto. Deserto é lugar de precisão, deserto é lugar de necessidade, mas assim como o Senhor venceu ele no deserto, eu peço ao Senhor que nós venhamos vencer também, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas necessidades, que o Senhor nos garanta a vitória nesta manhã, para que nós venhamos vencer em teu nome, ou pelo poder que há no teu nome, e pelo poder que há na tua palavra. Continue conosco, nos garantindo a vitória, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor garantiu ao Pai a vitória ao Senhor Jesus no deserto. Eu peço ao Senhor, garanta a vitória aos seus filhos nesta manhã, em nome de Jesus, em
necessidades. Eu peço ao Senhor que todos eles alcancem a sua benevolência e a sua misericórdia. Assim, Senhor, eu te peço. Assim, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Senhor continue conduzindo a sua vida espiritual. Que o Senhor continue conduzindo a sua vida material. Que o Senhor continue conduzindo a sua vida familiar. Que o Senhor continue conduzindo a sua pessoa diante da sua presença. Que Ele continue segurando as suas mãos, te fortalecendo, te abençoando, fazendo de você uma coluna na sua casa, fazendo de você um instrumento para a glória do seu santo nome. Que o Senhor continue limpando o seu caminho, tirando as barreiras e tirando as dificuldades, tirando os entulhos, tirando os muros, tirando os grilhões, as algemas, para que você consiga passar por este caminho, marchando e dando glória a Deus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, tem um negócio para nós ali no fundo, viu? Glória a Deus.